Tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um filho varão, ou um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, chamado Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te irrites? Ou por que está aborrecido? E por que está com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E quando estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Amém? Glória a Deus. Olhe para cá, irmãos. Eu sei que para um culto de ensino, tá? Esse aqui não é um texto muito falado, muito aclamado, nem também muito citado. A verdade mesmo, né? Que pouco se prega sobre este capítulo, pouco se fala sobre este capítulo, né? Pouco se cita sobre este capítulo, porque é um texto um pouco delicado a ser falado, mas tendo em vista que Deus colocou no meu coração essa palavra, eu quero falar aos irmãos acerca do perigo ao não saber ofertar a Deus. Então eu não vou falar apenas de coisa física, tá? Da oferta que nós colocamos na salva, ou que nós entregamos no altar. Porque existe uma diferença entre a minha visão e a visão de Deus, tá? E eu sei que o que eu vou falar aqui vai causar alguns espantos e também vai causar alguns questionamentos. E é até bom que cause algum questionamento para que os irmãos possam tirar as dúvidas dos irmãos, tá bom? Vamos lá. Ao serem retirados, né, do jardim, por conta do seu pecado, né, a Bíblia diz então que o Adão, ele conhece intimamente a sua esposa, sua mulher Eva, né? E desse conhecer, dessa intimidade, foi gerado o primeiro filho chamado Caim. Da mesma maneira também se nasce o Abel, da intimidade do casal. Só que aí a partir, tá, do versículo de número 2, ali na parte B, né, a Bíblia já aponta o destino dos dois, o que os dois se tornou, né? E é bom a gente falar sobre isso, porque existe um propósito, né? Existe algo que Deus já reservou, já preparou, antes mesmo do nascimento. E também existem coisas que mesmo que não houvesse determinação, ou que foi pré-estabelecido, né, será construído ao longo do tempo. Por exemplo, tem gente que o que já foi determinado, que já foi estabelecido, né, o sexo masculino e o sexo feminino. Só que o que não foi estabelecido, o que não foi determinado, o caráter, que é algo que é construído ao longo do tempo, é algo que é formado ao longo do tempo.
Assim também como o trabalhar, a conduta, o viver. Isso também é construído ao longo do tempo. O que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Isso é ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu era muito novo, né, quando eu era assim da idade das minhas irmãs mais novas, os meus tios me perguntaram assim: José, o que você quer ser quando crescer? Eu, na verdade, não sabia o que queria ser, até porque o que eu queria fazer era brincar. Então eu não sabia o que queria ser. Mas o que eu também não sabia é que através daquela pergunta eles queriam saber o que eu desejava para o meu futuro, né? Então todo pai, toda mãe, ele também vai preparar o futuro do seu filho acerca das qualidades que o filho tem, aquela intimidade que a criança tem com alguma coisa. Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo e a gente vai iniciar o ensino. O meu filho, quando ele nasceu, eu não sabia de fato o que seria. Eu apenas havia profetizado algo acerca do meu filho, né? Tinha orado a Deus, apresentado o meu filho, mas ainda não sabia o que de fato o meu filho seria, né? Até que alguns meses se passaram, meu filho entrou na creche com 6 meses e não muito tempo depois ele já começou a dar indícios que ele ia se levantar e começar a andar. Só que antes desses sinais, o meu filho não engatinhou de forma convencional, como todas as crianças engatinham, né? Igual cachorro, né? De 4 apoios. O meu filho começou a arrastar as nádegas no chão, né? E era muito engraçado. Só que teve nesse período algo que me chamou muita atenção, que foi o dia que o meu filho caminhou pela primeira vez. Quando o meu filho fez igual ele. Se levantou e começou a caminhar. Um determinado dia, o meu filho estava vendo o meu irmão Jonathan brincando de bola dentro de casa. E meu filho, que nunca tinha andado na vida, né? Ele de repente se escorou na parede, se levantou e foi atrás da bola. Aí eu imaginei, rapaz, só levantou por causa da bola. Na minha cabeça, então, ele vai ser o quê? Jogador. Achei já o que vai ser do meu filho no futuro, né? Então eu pré-estabeleci na minha cabeça que só porque ele andou vendo meu irmão jogando bola, ele vai ser um jogador. Então, quem sabe ele não se torne se eu investir nisso. Que é mais ou menos o que aconteceu com Caim e Abel. Mais ou menos isso. Não estou dizendo o que foi e não estou dizendo que o meu filho vai ser. Eu peguei um ponto de partida para traçar no que eu posso trabalhar acerca do futuro dele. Então, mais ou menos foi o que aconteceu com Adão quando viu os seus filhos. Ele percebeu que Caim ele gostava da terra, ele gostava de mexer com a terra, gostava de trabalhar com o fruto da terra. Mais ou menos assim, ele viu um animal, ou viu uma plantinha e começou a tratar da terra para plantar ela. Contrapartida, ele viu Abel, o mais novo, se amarrando em ovelhas, em cavalos, em bois. Então Adão falou: o quê? Já sei o que eles vão ser. Um vai ser agricultor, vai trabalhar arando terra, e outro vai ser pastor de ovelha, vai cuidar do rebanho. E assim talvez os dois cresceram. Só que a Bíblia diz, irmão, no versículo 3, tá? Que tempos depois, mais ou menos assim, se passando-se um tempo, eles vão tomar uma atitude que eu não sei se foi o pai quem ensinou. Se foi o pai que foi um exemplo para eles para que isso acontecesse. O pai foi um reflexo dessa atitude. Tempos depois, passando-se um tempo, Caim pegou do fruto da terra e foi ofertar a Deus. Consequentemente, Caim pegou a primícia, né, a gordura das primeiras ovelhas e também foi ofertar a Deus. Eu não vejo, irmãos, diferença nenhuma, tá? De uma oferta para outra. Mas alguma coisa Deus viu que estava diferente. Eu, pelo menos, não vi, tá?
Em outras traduções, né, a Bíblia diz assim, ó, e trouxe Caim o melhor da terra e ofertou a Deus. Também Caim trouxe o melhor do rebanho e ofereceu a Deus. Em outras traduções está escrito assim. A pergunta que fica, tá, na minha cabeça é: não há diferença entre uma oferta ou outra, porque ambos trouxeram o que tinha de melhor. Não é isso? Ambos trouxeram o que para eles era o melhor, para depositar como oferta diante do Senhor. Só que é um questionamento que o próprio texto faz. Qual? Isso aqui nos faz refletir muito, tá? Que no versículo seguinte diz assim: e Deus atentou-se para Caim e sua oferta. Também se atentou a Abel e a sua oferta. Para Abel, Deus se atentou e gostou. Para Caim, Deus se atentou e não gostou. O que é que Deus viu na entrega de ambos, que gostou da oferta de um e não gostou da oferta do outro? E aqui a gente vai iniciar já, e peço que os irmãos prestem muita atenção nisso. O segredo não está no que eu entrego. O segredo está no que eu sou para entregar. E eu sei que você foi ensinado dessa forma. Eu sei que você foi ensinado dessa forma. E talvez aqui a minha intenção não é falar algo ao contrário disso, é só te alertar mesmo. Tá? Você aprendeu na sua caminhada cristã que o teu dízimo tem que ser 10%. Sim ou não? Sim. E a sua oferta é segundo aquilo que propôs o seu coração. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: se você não veio para adorar a Deus, que oferta você vai entregar? A de Deus. Outra pergunta eu vou fazer, tá? Se você pega o que sobra, ou que você assim, não, só tem isso aqui, eu vou entregar isso aqui, mas você não entende o que você está entregando, qual é a valia dessa entrega? Eu vou deixar essa interrogação na sua mente, tá? Porque é muito fácil, tá bom? Muito fácil, gente, é muito fácil eu passar 3 horas dentro de um ambiente do culto, tá? E de repente chega um momento ofertório, eu tiro R$100, coloco na salva. Mas durante 3 horas, irmãos, eu não fiz nada no culto. E se te perguntarem assim, o que foi louvado? Não sei. O que entregaram para fulano de tal? Nem sei o que aconteceu no culto. Qual foi a mensagem que foi pregada? Qual foi o livro? Qual foi o capítulo? Ih, rapaz, nem faço ideia. O que foi que o irmão falou durante o culto? Irmão, tem gente que não sabe nem o que de ruim aconteceu e nem o que de bom aconteceu no culto. É valioso você só entregar uma coisa, uma moeda, uma nota de algum valor no altar, sendo que você não prestou um culto? Porque antes de Deus receber o que você entrega, Deus vai sondar o seu coração e a sua mente. E aí é muito perigoso, tá? É muito perigoso quando você não entende o que você vai entregar, porque existem alguns problemas que é causado por causa disso. Como assim, tá? Vamos usar o parâmetro de algumas igrejas. Vamos usar o parâmetro de algumas igrejas. Que você já foi, você já presenciou, você já viu acontecer. Você vai achar até esquisito o que eu vou falar. Por que dentro de um voto que é levantado dentro da igreja se pega 10 pessoas? Por que só 5 é abençoado e outros 5 não é? Se os 10 pegaram o mesmo envelope. Tá vendo? Veio no voto e cumpriu? Ou os 10 cumpriu?
Observe bem, tá, gente? 10 pegaram voto. Eu vou usar essa linha de raciocínio só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. 10 pegaram voto. E os 10 entregaram voto. Não é isso que é ensinado aí por aí afora? Tem gente que fala assim, irmão, traz até aquele que era pro pão, né? Deus proverá depois. Como se Deus fosse inconsequente, né? Pedir o que você não tem para dar. Já cheguei a ouvir, tá? Pessoas dizendo, não, irmão, Deus gosta daquele que não tem. Deus pede que a gente não tem para entregar, né? Complicado. Tudo bem, esse não é um fator importante. Mas os 10 pegaram o envelope, os 10 entregaram o valor que foi proposto. Os 10. Mas só 5 recebem um resultado daquilo que foi entregue. E 5 está esperando até hoje. Alguma coisa está errada, não está? Porque o mesmo Deus que atende o voto de um vai atender o voto do outro. Não é isso que se passa na cabeça de alguém? Sim. Outro questionamento que se surge é: se Deus abençoou fulano de tal, por que não me abençoou? Não é isso que é gerado? Não é esse pensamento que é gerado? Primeira coisa, já se ensina errado as pessoas ofertarem a Deus. Segundo, é que já não se tornou mais oferta, e sim barganha. Vamos entender agora? Olha o versículo de número 3. Olha o versículo de número 3. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma... Você está lendo comigo aí? Uma oferta. Versículo de número 4. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas uma oferta. Ambos trouxeram oferta, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Versículo 5. Mas não acolheu Caim e sua oferta. Olha o que está escrito. Tá? Vou usar esse termo. Não se atentou a Caim e sua oferta. Versículo de número 6. Perdão, versículo de número 5 ainda. Versículo de número 4. Olha aqui, ó. E o Senhor atentou bem a Abel e a sua oferta. Versículo de número 5. Mas não atentou a Caim e a sua oferta. Pai Senhor, varão, senta aí. É esquisito isso aqui, não é? Por que Deus se atentou para um e para a oferta, e para outro Deus não se atentou e nem para a sua oferta? A pergunta que fica é, tá? Por que para um Deus se atentou e para outro Deus não se atentou? A principal oferta não é o que você dá físico, a principal oferta é o que você dá de você. Deus olhou para Caim e não se agradou do que ele deu dele. A oferta foi só um adendo a mais. Olha, grave bem o que ele disse, tá, gente? Grave bem o que ele disse. Porque se não fosse por isso, não haveria necessidade do texto dizer assim: e Deus não se atentou a Caim e... Senão não haveria necessidade. Então a oferta, ela tem que ser antecipada ou ter alguma coisa antes da minha entrega. Primeiro eu tenho que saber o que eu faço no culto. Depois eu tenho que entender o que eu vou entregar nesse culto. Sabe o que é muito chato? Você ir numa igreja. E eu vou falar pra gente que já viveu isso, tá? Você tá naquele culto abençoado, irmão. Você tá sentindo a graça de Deus. Você tá sentindo aquele mover de Deus e de repente o clima vai abaixando quando chega perto do momento ofertório. Tem igrejas que você já até sabe, irmão, o culto acaba na oferta. E aí o pregador, coitado, fica na prova para pregar depois, né? Que se toma 30 minutos só para falar do momento ofertório, a alma do povo já foi até embora, só fica a matéria. O pregador, né?
se arrebenta de pregar depois. Eu vou perguntar a vocês, tá? Quem sabe o que entrega, precisa de alguém falar 30 minutos para te forçar a entregar alguma coisa? A gente já vai com a oferta da gente em casa. Vou falar agora para a pessoa mais racional dessa igreja. Se você sabe o que entrega, eu preciso te citar um texto, preciso te forçar a entregar, preciso te obrigar a alguma coisa? Não. Por quê? Nada forçado Deus recebe. Deus não quer saber se você deu R$1, R$2, ou R$10. O que importa é a sua vontade em ajudar. Você pode ter R$1.000 e ter vontade de dar 1 milhão. Ele vai aceitar os seus 1.000. Você pode ter 1 milhão na conta e dar 10. Se aqueles 10 for de coração, você não poder dar o restante, ele vai aceitar. Agora tem pessoas que são tão mesquinhas que tem 1 milhão, pode dar 1 milhão e dar R$10. Aí Deus não vai aceitar nunca. Porque você não deu de coração, não deu porque você quis. Abre aí, por favor, irmão, Atos capítulo 5. Pra gente entender o que é de fato morrer. Atos capítulo 5. A gente vai só concluir o que o obreiro antes está falando aqui. Olha só que é forte isso aqui, falando ainda de oferta, de entrega. Acharam aí? Só para você me acompanhar. Acharam aí? Está escrito assim, Atos capítulo de número 5. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ela vendeu o quê? Propriedade. E ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu teu coração para que não manifestes ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido o dinheiro, não estava em teu poder? Como planejaste isso no seu coração? Não manifeste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então, os mais novos lamentaram-se, cobriram-se, carregando-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que cobiçastes colaborar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram e acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-no ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram estas coisas. Glória a Deus. Se você ler ali, a partir do versículo 32 do capítulo 4, você vai entender o porquê que os dois morreram. Um homem chamado Barnabé decidiu entregar por necessidade da obra, por ver o crescimento, decidiu entregar uma oferta. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo.
Fala assim, poxa, eu vou fazer também. Só que o que Pedro está dizendo, Ananias, é a oferta que você disponibilizou no teu coração, antes de entregar, ela não é sua? Quando você vendeu o terreno e vendeu por tal valor, o valor não pertencia a você? Não estava sobre o teu poder? Então a escolha era de quem? De entregar ou não? Tinha necessidade de mentir para o Espírito Santo? Não. Olha só, eu não fui sua testemunha, mas Deus foi. Deus viu o combinado que você fez em casa. Deus, ele se atentou àquilo que você disse. Então, é legal, irmãos, eu propor algo no meu coração e chegar diante da entrega e falar assim, não, eu vou mudar aqui porque alguém entregou mais do que eu. Alguém, ele ofertou mais do que eu. Alguém foi reconhecido pela oferta e então eu vou ofertar mais. Aí você muda o valor da oferta porque você quer ser reconhecido. Porque você quer status, você quer uma cadeira de destaque. Primeiro, tá? Antes de Deus receber o que você tem para entregar, antes de Deus receber o que você tem para entregar, Deus vai se atentar para aquilo que você tem no coração, aquilo que você já estabeleceu no coração. E isso aqui é bom a gente falar, porque se fosse ensinado dessa forma, não havia necessidade de tantos votos, não tinha necessidade de tantos valores sendo pedidos na igreja. Irmãos, eu vou perguntar a vocês que congregam aqui, tem necessidade de eu falar para vocês que é preciso fazer uma reforma na igreja? Não. É preciso eu dizer para os irmãos assim, olha irmãos, a festividade está chegando, a gente precisa arrecadar tal valor. É necessário eu falar isso? Não. Por que não é necessário? Jesus está vendo. Porque vocês estão Vendo. Já que vocês estão vendo, preciso eu suar a camisa durante 30 minutos para fazer você soltar o valor que está no seu bolso? Não. Mas é o que está acontecendo na atualidade. É o que de fato está acontecendo dentro das igrejas. Eu vou aqui jogar para o alto e aí você responde da forma que você quiser, tá? Se numa quarta-feira, né, a gente aqui faz um voto de R$100, vou jogar para o alto, você me responde da forma que quiser. E se levanta 10 pessoas, quanto que vai dar? 1.000. E aí no próximo culto eu faço a mesma coisa. Você vai achar estranho ou vai achar legal? Por que estranho? Porque você já arrecadou 1.000. Eu arrecadei 1.000, estou querendo mais 1.000. Para quê? Eu chamo 10 pessoas com R$1.000. Vai dar quanto antes? 10 mil. Não precisa nem de calculadora para isso. No outro culto eu chamei mais 10 com R$1.000. Irmão, para quê? Na verdade, irmão, eu não precisava fazer voto. Porque não é para meu benefício. É para o benefício da obra. Tem muita gente colocando no envelope o valor que você recebe de dízimo só para saber o quanto você ganha por mês. Para que isso? Se a oferta é voluntária, se você entrega segundo o que propôs o seu coração, para que eu tenho que saber o quanto você ganha? É por isso que tem pessoas que saem de um culto e líderes de igreja falam assim, que miserável. Recebe 5.000, só dá 50 de dízimo. O camarada recebe, ele tem uma empresa e recebe 10.000, mas ele só decide dar 100. Esse camarada tá... Isso aí vai pro inferno. Era para dar 1.000, ele tá dando só 100. Isso aí, ó. Isso aí é um mão de porco. Mas a pergunta que eu faço é... Em vez de eu ficar pedindo oferta, fazendo voto nas igrejas, por que eu não ensino dentro da Bíblia a igreja ofertar dele? E
Irmão, tem dinheiro que dentro da igreja se torna maldição, irmão. Não serve pra nada. Em vez de ajudar, só atrapalha. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não vai descer aqui para recolher as ofertas, irmão. E se você não dizimar, Deus não vai lá na tua casa cortar teu gás. Você não deu dízimo naquele mês, Deus vai matar teu filho. Não, irmão, para com isso. Deus não é assim, não. Só porque tu não deu dízimo, teu carro vai quebrar, a tua porta de emprego vai fechar. Que Deus é esse que a gente está pregando, irmão? Né? Aí, ó, eu que estou pedindo voto, tá? E aí eu vou usar essa expressão, sou descarado, irmão. Tô comprando carro, tô vestindo bem, tô comendo bem, e tem alguém na minha igreja que está passando fome. Está a ponto de ser despejado da casa porque não teve conta de pagar aluguel. Tem filhos que estão com problema de saúde porque não tem uma alimentação adequada. Ah, mas eu estou vivendo bem. Vocês? Não, vocês que se lasquem. Essa é a realidade. Mas em vez de eu só engordar e vocês que se lasquem, por que eu não ensino a vocês o que é certo diante da Bíblia? Se eu falar para os irmãos aqui, ó, você não tem que dar 10% de dízimo, você vai falar o quê? Não, você está maluco. A Bíblia diz. Para a igreja, o dízimo é 10%? Você que lê a Bíblia. Para a igreja, o dízimo é 10%? Não. Na verdade, não foi anulado o dízimo, tá? Não foi anulado o dízimo. Mas o dízimo não é 10%. Se eu te disser que é 100%, aí você vai endoidar comigo, né? Dentro do livro de Atos em diante, você não vai ver nada acerca de dízimo. Imposto como obrigação e tendo uma porcentagem específica. Você não vai ver. Como é que a igreja vive com isso? Como é que a igreja se sustenta com isso, se não tem um valor específico para o dízimo? Como é que o templo é mantido? Como é que a viagem missionária é suprida, se não tem uma porcentagem específica para o dízimo, para a igreja? É simples. A igreja entende a necessidade e o pastor não precisa falar da necessidade. A igreja entende o que é uma entrega. Os irmãos, olha só, Atos capítulo 4 diz que os irmãos da igreja não sentiam necessidade de nada, porque o que tinha compartilhava com quem não tinha. Só que hoje se tira de quem não tem para acrescentar na vida de quem tem. Olha que engraçado, irmão. Olha a inversão dos valores. A gente está tirando da Bíblia, acrescentando na vida.